Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Oi, gente. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o livro, mas antes de começar a nossa discussão, eu só gostaria de tratar brevemente como que o livro está estruturado. É um livro que está dividido em dias, então são 7 dias, e esses dias são períodos de vivência dos dois personagens principais, né, o Adson e o Guilherme, em uma abadia. Então, a gente está dividindo as nossas reuniões por dias. Então serão mais ou menos umas 7 reuniões para a gente discutir todos os dias a cada reunião. Além disso, cada dia, que é como se fosse um capítulo, né, vamos dizer assim, é dividido em horas. E as horas, elas são, segundo uma orientação, eu acho que monástica, de uma descrição da vida monástica. Então, existem alguns horários separados da seguinte maneira: a matinas, que seria entre 2:30 da manhã e 3 horas; laudes, se eu não estou enganado, porque eu não sei a pronúncia, entre 5 e 6 horas da manhã; prima, que é 7:30 da manhã; terça, 9 horas; sexta, meio-dia; nona, entre 14 e 15 horas; vésperas, em torno das 4:30 ao pôr do sol; e completas em torno das 18 horas. Então, a gente está falando de dia, a gente está falando da estrutura do livro, como que o livro está estruturado: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e não dos dias que a gente está se reunindo, né? Porque o livro é estruturado dessa forma. E quando a gente fala de terça, sexta, a gente não está falando dos dias da semana, não, mas das horas dos respectivos dias no livro. Então, cada dia, por exemplo, o terceiro dia que a gente vai discutir agora, tem a laudes, tem a prima, tem a terça, tem a nona e assim por diante nos outros dias. Então, é só isso. Alguém quer comentar É, eu, alguma go- coisa sobre a laudes, eu a gostaria de prima? complementar rapidinho que essa explicação das horas, principalmente, de como funciona na vida eclesiástica, tem logo no comecinho do livro, e você pode consultar isso a qualquer momento, mas que não é uma coisa complicada, que ao longo do livro todo o narrador ele vai te lembrando, assim, você não precisa saber, que horas são as matinas, porque ele vai falando, se é um capítulo daquela hora, ele fala, daqui a pouco a gente vai almoçar, alguma coisa nesse sentido, então você sabe se está de dia ou se está de noite, e assim por diante. Então não é uma coisa complexa. Muito bom, É. gente. Alguém tem alguma coisa para falar dessa parte de laudes, a prima? Então, inicinho do terceiro dia aí, que a gente vai discutir hoje. Não. Não, acho que é muito pequenininho, né? É. Só uma página. Eu só marquei uma coisa. É o final do capítulo mesmo, que eu achei um pensamento muito interessante por parte do Humberto Eco. Que ele está falando do Adson, né? Que é o jovem. Ele fala assim: devotamente adormeci, e por muito tempo, porque parece que os jovens têm mais necessidade de sono que os velhos, que muitos já dormiram e se preparam para dormir durante a eternidade. Eu achei assim, como sempre, ele colocando algo que é rotineiro, comum, o sono, e já fazendo uma reflexão conjunta com a morte e com a idade, né? E aí colocando uma metáfora muito bonita no meio disso tudo, para explicar de uma forma alegórica, né, como que o sono poderia funcionar na juventude e na eternidade, e na velhice, né? Eu achei muito bonito esse trecho, mas não tinha nada específico para comentar, não. Agora Para mim, podemos passar para a terça? sim, pode. Sim, Eu eu tenho tenho um um pequeno comentário que é. comentário. Diga. Você primeiro, por favor. De que parte que é a sua, Fer? É na metade. Não, na metade. No começo, assim. É quando ele tá falando dos leigos, biblioteca, como é que era a sensação. Acho que o meu é um pouco antes. Tá, então, por É, favor. Ele está falando aqui bem no comecinho do capítulo sobre
o costume dos monges, sobre como os monges copistas, eles não produzem nada novo, né? Eles só copiam alguma coisa que já estava pronto. E aí eu estava só refletindo que é difícil encontrar uma pessoa que não nasce querendo deixar um legado, né? Querendo se destacar naquilo que ele faz. E eu pensei naqueles monges que fazem as miniaturas como alguns poucos que conseguiriam deixar algum legado nessas cópias, porque eles transformam as escritas em, não sei, alguma coisa mais visual, né? Alguma coisa mais palpável, mesmo que essas figuras às vezes não sejam tão claras. Uhum. Ferdinando, Lucas, vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Não. Só quero deixar Enquanto meu não. legado no mundo mesmo. É a maldição de Aquiles, né? Fer, sua vez. Então, o trecho que eu separei, eu acho que até é um pouco antes, não tenho certeza agora. Que ele tá falando que como que é a sedução do conhecimento para os monges, né? E eu acho muito interessante como que ele descreve essa vontade que eles tinham de entrar na biblioteca, que ele fala assim, eles eram dominados pela biblioteca, por suas promessas e por suas proibições. Viviam com ela, por ela e talvez contra ela, aguardando culposamente o deleite de violar todos os seus segredos. Então, é uma coisa muito... Ele tenta deixar muito claro que o prazer intelectual para eles era uma coisa muito forte. E por isso mesmo, você tinha essas constantes violações da biblioteca, né? Que a biblioteca é para ser é como hoje, né? Qualquer proibição que você tem em algum produto ou em alguma situação da vida cotidiana, isso começa a se tornar algo que as pessoas falam sobre, querem cada vez mais acessar. Então, a biblioteca é o lugar mais proibido, mas é o lugar que mais pessoas vão à noite com a lamparina lá, tentar pegar os livros proibidos. Acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Só queria destacar que aparenta pelo texto que a leitura, na verdade, quase que é o único prazer que eles têm na vida, né? E isso é um negócio, assim, um pouco triste, mas porque você percebe que eles até falam sobre a comida, que eles não Isso. tentavam fazer nada que destacasse demais, nada que, por conta do pecado da gula, por exemplo. E aí a leitura acaba sendo meio que a razão deles de viver. Uhum. O prato mais. Assim, eles mencionam tá, um vinho ocasional, alguma coisa assim ao longo desses capítulos que a gente já. Mas acho que o prato que ele mais assim, descreve com prazer é o pastelão que o Salvatore faz no meio da noite. E eu achei muito engraçado isso, que é muito. É exatamente o que você falou. Vamos adiante, então. Próximo. Sim. Mas Eu alguém tem algum tenho, comentário? eu tenho no finalzinho do capítulo, da terça. Mais ou menos no final. Posso falar? Claro. Pode. Tá. Eu marquei um trecho que diz assim: reconhecer os excluídos, para estes, queria dizer reduzir seus próprios privilégios. Por isso, os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser taxados de hereges, qualquer que fosse sua doutrina. E estes, enraivecidos pela exclusão, não estavam interessados em doutrina alguma. A ilusão da heresia é essa. O que conta não é a fé que o movimento propõe, é a esperança que ele oferece. Então, a primeira, eu dividiria pelo menos em dois blocos de pensamento esse trecho. Primeiro, é o perigo para o status quo de uma classe ou de pessoas tomarem consciência da sua condição e, por meio dessa tomada de consciência, questionarem o que está estabelecido e mudarem a ordem. E aí, para a igreja que não interessava sair da zona de poder e dominação, qualquer tomada de consciência por parte dos excluídos faria com que eles pudessem questionar o sistema e assim enfraquecer a influência religiosa. Então, por isso a igreja dizia que eles eram hereges. Então, você tenta cortar o mal, né, a igreja nesse caso, demonizando o seu inimigo e dando o exemplo de que aqueles que fazem uma atitude de tomada de consciência são, na verdade, hereges e não participarão
da vida e do reino de Deus. Então eles estão pecando. Seja uma ovelha, siga seu pastor, não desvie seu caminho, que aí sim você será feliz e terá o reino dos céus. Agora, se você passar a pensar e a questionar a ordem, aí você será um herege e não poderá ganhar as bem-aventuranças, né? De uma forma geral. Além disso, então esse seria o primeiro bloco. E o segundo bloco seria a parte de que ele fala que as pessoas que às vezes estão dentro de um movimento em si, elas não estão ali por conta da ideologia e da fé, mas por conta que eles estão enraivecidos pela exclusão e eles querem ter, por meio daquele movimento, uma esperança, né? Então eles vão não pelo conjunto de ideias, por aquilo que o movimento propõe, mas pela esperança que o movimento oferece de mudança. E aí já faz pensar o quanto um grupo social como esse, que poderia se unir, ele não se une por meio de ideais comuns, de uma junção que realmente seja efetiva, né? Que as pessoas pensem iguais e lutem por algo comum. Não, são pessoas difusas lutando para que elas consigam chegar em algum lugar que às vezes é mais um anseio individual do que um anseio coletivo. Então, quanto isso pode enfraquecer um movimento coletivo. Se você não cria uma consciência de por que você luta, qual a razão da sua luta, quais são seus objetivos, isso pode enfraquecer muito. E só para citar o Leminski, que é um poeta que eu acho muito interessante, e aí na luta de classes, ele fala em espanhol, né? Mas eu não vou falar em espanhol porque eu não sei falar em espanhol, mas para fechar aqui, na luta de classes, todas as armas são buenas, né? São boas. Pedras, noites e poemas. Então, para adquirir essa consciência e poder lutar por algo comum, você pode usar de vários artifícios e não só de um ou outro, né? E eu acho que essa tomada de consciência e de como você pode utilizar várias ferramentas por meio dessa consciência para fazer com que a sua ideia possa seguir e possa ser colocada no meio do debate, isso é muito importante. Isso faz com que a gente possa ampliar os direitos sociais e as pessoas conseguirem ter uma vida mais autêntica. É isso, gente. Palestra, eu queria pedir só para você repetir o trecho que ele define o que são monges hereges, porque essa é uma dualidade que ele vai trazer ao longo do capítulo inteiro. Eu acho que essa é a grande máxima do capítulo, que ele já tinha apresentado antes, mas agora ele vai a jornada do Atsu, tentando descobrir o que é bom, o que é mal, o que é herege, o que é ortodoxo, o que é santo, o que é profano. Então, se eu puder só repetir rapidamente. O trecho em si, não o trecho todo, só a partezinha que ele fala assim: por isso os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser taxados de hereges, qualquer que fosse sua doutrina. Então não importa a doutrina. Questionou o sistema, é herege. Muito obrigado. Nada. Desculpa eu ter me estendido tanto, mas é que foi minha principal marcação, então... Lucas, tem alguma coisa nessa parte? Não? Não, tem só na sexta. Tá, então vamos para a sexta. Se você quiser começar. Ah, chegou na sexta já? Chegou. Tá, posso começar. Eu marquei duas, mas uma eu não sei, eu não lembro o que eu queria comentar, então vou começar pela outra e às vezes eu lembro da outra. A que eu marquei fala assim, ó. Vou fazer um link com a história atual, como sempre. Compreendia que uma coisa é um massacre, Vou ler de novo. Compreendia que uma coisa é um massacre, que uma multidão, presa de arrebatamento, quase estático e trocando as leis do Senhor pelas do diabo, podia levar a cabo. E outra coisa é o crime individual, perpetrado a sangue frio, no silêncio e na astúcia. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas recentemente no Jornal Nacional, William Bonner, ele fez tipo um parênteses assim, bem pesaroso, assim, uma coisa que você esperaria que esse parênteses viesse do nosso líder da nossa nação, mas não veio. Que ele fala que, tipo assim, ele fala que os números de mortes pelo Covid chegou a 8.500, mas que isso se tornaram números para nós brasileiros como um todo.
mas que a dor fica só para quem de fato perdeu alguém. O luto fica restrito aos familiares, enquanto para a gente essa dor só vai vir quando for os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, ou quando for alguém famoso. E aí esse trecho eu acho que fala um pouco disso, né? Por exemplo, quando tem um desastre de Brumadinho, que é várias pessoas sendo mortas de uma vez, um número alto, numa tragédia só, a comoção é grande, todo mundo fica puto da vida, vamos atrás da Vale com razão, né? Vamos acabar com isso, vamos ferro e fogo. Quando tem um ataque no World Trade Center, que mata 3.000 pessoas de uma vez, os Estados Unidos iniciam uma guerra contra o terrorismo a ferro e fogo. E com razão, porque foram milhares de vidas perdidas de uma vez. Mas como o William Bonner fala, nesse caso do Covid, a vida, como diz aqui nesse trecho, tá vindo uma por uma. E a gente perde essa noção. E aí a gente meio que para de se indignar com isso. Banaliza esse número de morte e acredita que é uma coisa normal. E aí a gente para de tomar ações no sentido de ser mais forte contra esse mal. Por isso que eu acho que, como eu falei, essas palavras, que a mim pelo menos chocou quando o William Bonner falou, deveriam vir do nosso líder, né, do líder da nação, para atingir muito mais pessoas. Mas infelizmente não vem, né? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu falei muito agora, há pouco, então, se alguém quiser comentar. Concordo com tudo que o Lucas disse, basicamente. E eu também me surpreendi com a fala do William Bonner. Olha só. Fer? Eu Você lembrou concordo do com a que? fala do Lucas, mas eu discordo da citação do livro. Porque a citação do livro, ela tá falando que, tipo assim, que o crime individual, esse sim, ele vai ser mais, como que eu posso dizer, sentido. Então, tipo assim, se você tem várias mortes de uma vez, você acaba não sentindo tanto. Agora, se é uma coisa devagar e pontual, aí você sente bastante. Com o Covid é uma situação, assim, mas que eu acho que se aproxima mais da primeira situação. Porque você tem num dia por vários dias seguidos. Então é como se fosse um massacre um massacre hoje, é um massacre amanhã, um massacre depois de amanhã. Então eu sinto que assim, é bem parece com o que aconteceu, mas por ser uma coisa que se repete tanto, as pessoas já tá banalizado, sabe? Realmente viram números. Eu vi acho que eles lançaram um site, eu não vi quem que organizou, com os nomes das vítimas. Eu acho que, se não me engano, eu vi no G1. Porque se você deixar, essas pessoas vão virar números, mas na verdade são pessoas com histórias, pessoas com famílias, pessoas com sonhos. É bem complicado. Então, assim, eu concordo com isso, mas eu acho que a situação aqui é um pouco diferente. Talvez com o Covid não dê para fazer um mesmo paralelo. Mas como que é a citação? Só repete, por favor. É que ele Vou ler de fala novo. assim, ó. Por favor. Pode ler. Quer que eu Não, leia? por favor, você. Tá. Compreendia que uma coisa é o massacre que uma multidão, presa de arrebatamento, quase estático, e trocando as leis do Senhor pelas do diabo, podia levar a cabo. E outra coisa é o crime individual, perpetrado a sangue frio, no silêncio e na astúcia. E tem uma Quando coisa eu pensei, nessa tipo assim, frase. eu não... pode falar. Não, por favor, Lucas. Quando eu tava lendo assim, tipo assim, ele faz essa comparação, mas eu não sei se só cortando essa frase da citação ele faz uma hierarquização. Eu pensei a partir dela nessa hierarquização, mas eu acho que na frase em si ele não hierarquiza. Eu não sei qual o contexto anterior, que eu não lembro. Ele tá pela conclusão que ele fala do Salvatore, e não me parecia que Salvatore pudesse ter maculado de um pecado desse feitio. Ele não tá falando necessariamente das dores que as pessoas de fora vão sentir, mas ele tá falando tipo do assassino em si, que a pessoa que comete o massacre de uma multidão é como se isso fosse uma coisa mais assim, no calor do momento. Agora quando você pega um crime individual perpetrado a sangue frio, no silêncio e na astúcia, isso é mais vil, entende? A gente tem um pouco disso no direito penal brasileiro também. Que assim, se é um negócio preparado, se é com veneno, com tortura, aí a pena é maior, é um qualificador. Mas, nesse caso em questão, eu entendi o que o Lucas quer dizer. Eu acho que se
pode utilizar o trecho, mas ele também talvez queira dizer algo a mais, que é não necessariamente o que os espectadores estão sentindo, mas a pessoa do assassino em si. O assassino que massacra uma multidão, ele pode... o Eichmann em Jerusalém de novo, né? Tá naquele negócio mecânico e foi. A gente não consegue explicar. Qualquer um poderia, no mesmo lugar, ter feito a mesma coisa. Mas agora, o crime individual, planejado, premeditado, é diferente. Isso que eu ia falar. Quando eu li esse trecho, eu tive muito mais a percepção de que ele estava falando sobre o assassino em si do que sobre os assassinados. Então, quando eu li, eu fiquei com essa impressão de que quando você está na massa, por exemplo, uma torcida organizada de futebol, e aí seu time perde, e aí os torcedores da sua torcida começam a violentar os torcedores da torcida do time adversário, você, por estar naquele contexto de massa, você perde a sua individualidade, não é considerado a sua identidade, você abre mão dela para poder se encaixar, se enquadrar na identidade do grupo, da massa. E aí você faz coisas não conscientemente, mas você faz coisas movidas por essa massa. E um crime individual, bem pensado, bem arquitetado, que você sabe o horário que a pessoa está em casa, o horário que ela sai. Então você teve muito mais trabalho para investigar as possibilidades de ocorrência do crime, você planejou qual artefato que você ia usar para ferir ou matar a pessoa. Então é muito mais, como o Fernando disse, né, vil, assim, muito mais, como que eu vou dizer, mal, não sei, porque realmente você arquitetou tudo para que funcionasse, né? Então você não está sendo movido só pela massa que está ao seu lado, mas você mesmo que pensou aquilo e teve o desejo e realizou o seu desejo de cometer o ato, né? E que isso pode deixar as pessoas loucas. Foi o que acabou acontecendo no Macbeth do Shakespeare, né? Enfim, principalmente a Lady Macbeth, ela ficou desorientada e acaba se suicidando por conta de um crime que ela ajudou a planejar e fez de tudo para que ele desse certo em nome do poder e da ambição. Mas é isso. Vamos encerrar essa discussão. Eu queria saber se tem mais alguém que tem alguma anotação na sexta. Eu tenho uma que ela vai da sexta pro Noah. Talvez eu possa ser o último a falar da sexta e aí eu já emendo. Mais alguém tem alguma coisa? Não, eu só tenho uma coisa a dizer, é que o comentário que eu fiz era da nona, só que eu não vi, gente, então perdão. Mas é isso. Mas pode falar. Eu percebi, Gabriel, porque eu pensei, gente, eu tenho certeza que eu marquei esse trecho, mas eu não tô achando ele. Eu, me confundi aqui no livro. Desculpa mesmo, gente, foi totalmente sem querer. Eu tenho mais um comentário da sexta. Eu não ia fazer não, mas eu vou fazer, porque é meio coach o comentário. Eu sou contra o coach. Ele fala assim: respondeu-me que quando os inimigos verdadeiros são demasiado fortes, é preciso então escolher inimigos mais fracos. Quando eu pensei nesse trecho, eu pensei que, tipo assim, pelo menos tudo que eu faço, eu penso nesse sentido. Que se você tem um objetivo, e para alcançar ele talvez seja difícil, você não tem que mirar ele como seu grande inimigo. Primeiro você tem que vencer nas pequenas batalhas, para depois você conseguir enfrentar esse grande verdadeiro inimigo. Então eu marquei esse trecho mais nesse sentido. Eu não ia comentar, mas já que ninguém tinha mais nada para falar, e talvez nossa discussão fique curta, decidi comentar. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso. Ô Lucas, a gente grifou Muito mesmo de coach, novo. Só que... O que você ia falar sobre isso, Fernando, sobre esse trecho? Então, não, esse trecho eu achei muito legal, só que nesse capítulo ele fala bastante do simples, né? Que ele tá falando da heresia, da ortodoxia, só que ele mostra que, assim, isso é um balaio de ideias, um conjunto de ideias, cada uma... Na prática elas são muito parecidas, e ele fala do simples como sendo o povo, as pessoas comuns. E pelo que eu consegui, assim, pegar, o raciocínio começa ali, e ele vai chegar lá no auge no Noah. Então, ele está basicamente falando que o povo não consegue enxergar as mazelas políticas, não consegue enxergar o que está por trás das cortinas. Então, quando ele fala que os inimigos verdadeiros são demasiado fortes, precisamos escolher os fracos. Somente os poderosos sabem sempre com muita clareza
quem são seus verdadeiros inimigos. Que é no sentido assim, o povo não consegue identificar quem que é o inimigo verdadeiro, porque ele é muito forte. E, sinceramente, eu não sei nem... nós três, não somos nós quatro, desculpa, não somos altos intelectuais, mas a gente é um público universitário, a gente estuda em cursos de boas universidades, então, teoricamente, seria nossa obrigação saber talvez um pouco mais que as pessoas comuns. E mesmo assim, eu não acho que a gente tem gabarito suficiente para conseguir indicar, quiçá acertar, quem seria o inimigo real. Mas ele mostra que o povo, como não consegue fazer esse exercício, e aí podemos incluir a gente no povo, vai mirar em inimigos mais fracos, que é apontar a corrupção, o STF, o prefeito da eleição passada, tem que ser preso, tem que ser impeachmentado, e assim por diante. Então ele começa, pelo que eu peguei aqui, um debate meio político já. E aí eu vou iniciar, agora indo para o Noah, porque ele continua. E ele mostra que como os inquisidores, ou seja, aqui você pode enxergar de várias formas, né? O poder instituído da igreja ou, sei lá, o judiciário também. Como a partir do momento que você tem pessoas que buscam reprimir algum outro poder que vem surgindo, você acaba misturando ainda mais essa confusão do simples. Então, os simples não conseguem identificar os inimigos fortes, eles identificam inimigos mais fracos. Só que aí ele começa a não conseguir distinguir esses inimigos mais fracos. Então, um exemplo, não sei se vai funcionar muito bem, mas a Lava Jato aqui no Brasil. De certa forma, o PT talvez tenha saído mais manchado da Lava Jato. Mas toda a classe política saiu manchada. Acho que acentuou ainda mais o discurso de político é tudo ladrão e assim por diante. Principalmente agora no cenário que a gente está, em que talvez o lavajatismo tenha acabado. Vamos ver os próximos capítulos. Mas aí, só para encerrar, então tem esse problema que ele coloca, então, primeiro dos inimigos fortes e inimigos fracos, depois ele coloca a questão de quando você acusa ou tenta abafar esse poder insurgente, você acaba misturando todas essas ideias, o que faz ficar muito difícil de combater e, ao mesmo tempo, mais fácil de rebater os simples. E aí, para encerrar, tem uma frase que ele fala assim: os simples não podem escolher a sua própria heresia. Agarram-se a quem prega na terra deles, a quem passa pelo vilarejo ou pela praça. Então, assim, as pessoas comuns, elas não vão buscar a informação. Elas aceitam a informação que vem até elas. E eu queria fechar o comentário que teve outro podcast que eu estava ouvindo esses dias, e eles estavam comentando da Joe Biden, Trump, como é que vai ser as eleições nos Estados Unidos, e ele tocou um trecho do discurso de posse do Donald Trump. E ele fala assim um negócio que assim, para mim, resume tudo isso que eu falei até agora, talvez. Que ele fala assim, o Trump estava discursando que eles tinham ganhado em várias categorias de pessoas, né? Aí ele fala: we won with the highly educated, we won with the poorly educated. Aí ele termina: oh, I love the poorly educated. Então, tipo assim, ele tá talvez até ironizando o fato de que as pessoas simples votaram nele, sabe? Isso é um discurso de um político vencedor, que conseguiu fazer com que o povo se agarrasse na ideia dele, se agarrasse nele. É basicamente esse meu comentário, então, por favor, fiquem à vontade para complementar ou para discordar. Eu acho que, só para fazer uma ponte com o que você falou desse trecho final, com o que eu tinha falado, você falou que a população ela vai se unir a quem passa na vila, né, ali, pelo que eu tô lembrado mais ou menos. E o trecho que eu li foi justamente isso. As pessoas elas não estão interessadas no conjunto de ideias, elas querem se agarrar àquilo que dê esperança. E qualquer ideologia, qualquer proposta, por mais absurda que seja, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, para falar de um grande líder brasileiro, bem conhecido aí de nós todos, Antônio Conselheiro. Então, assim, não importa qual é a ideia, mas a esperança que aquilo me traz, e se é melhor do que nada, que é a minha situação atual, eu vou me agarrar a isso. Então, esse discurso, de novo, né? Tá, eu não tenho nada, eu vou me agarrar pelo menos a alguma coisa. Mas isso também te impede de pensar melhor sua identidade, formular essa consciência
expandir essa consciência a outras pessoas, né? Falar, olha, eu acho que a nossa classe funciona mais ou menos dessa forma. Você não enxerga assim também? Vamos construir algo juntos, né? Que é aquilo que a gente falou da unidade na variedade. E vamos lutar por algo que faça com que nós possamos ter os nossos direitos de fato garantidos, né? Não, aí às vezes você prefere, por carência mesmo, fazer algo que te dê esperança. E aí você perde toda essa possibilidade de realmente construir uma cola mais eficaz que seria a consciência, né? E, enfim, tanto consciência individual, quanto de classe, quanto de qualquer coisa, né? E, para mim, eu acho que esse debate aqui que você fez é muito parecido com esse que eu tinha feito, então eu acho que é interessante fazer essa ligação, esse vínculo. Só isso mesmo. Carol, Lucas, Muito bom, meu Ferdinando. povo. Tenho mais nada a declarar, só que muito legal quando um trecho suscita caminhos tão diferentes de reflexão. É verdade. A obra é ampla, né? Muito. Sim. E aí. Fer, já que você já puxou. Ui, desculpa. Não, e aí quando a obra é ampla e carrega um significado específico para cada um, né? Sim. De acordo com as experiências de vida, com a consciência que cada um tem de si e da arte, né? E da política e da moral. A gente vai traçando paralelos diferentes de acordo com o nosso conhecimento e a nossa vivência. Isso é muito interessante em qualquer contexto, né? E eu acho que o Humberto Eco, confundi todo o nome dele, né? Humberto Eco, ele consegue fazer, assim, os capítulos têm uma linha central, mas ele vai abordando diversos outros temas, porque os personagens vão conversar, sem dar muitos spoilers, né? O Watson vai conversar com o Bertino para saber mais sobre do Sino, ele vai conversar com o Salvatore, ele se sente instigado a entrar na biblioteca, então toda essa trajetória dos personagens levam eles a conversar com pessoas diferentes, com pessoas... Cada pessoa é um mundo, né? Então eu acho muito legal o jeito que ele apresenta aí, porque assim, poderia ficar uma coisa muito linear, mas acaba se ramificando. Uma palavra que eu aprendi no ensino médio que eu acho muito bonita, fica anastomosado. A gente usa muito essa palavra no curso de medicina, nas famosas por inosculação, hein? Aí Mas, mas uma coisa também que você estava comentando, os personagens, assim como, por exemplo, na obra do Tolstói, do Dostoiévski, são personagens muito complexos, né? Citando, por exemplo, Ana Karenina, que para mim são personagens humanos demais e complexos demais, com sentimentos conflitivos, conturbados, não apenas um sentimento fechado numa caixinha determinada. E aqui você percebe o Adson, que ele é uma pessoa que, de certa forma, deve obediência ao Guilherme, mas que entra na biblioteca por si mesmo, né? E aí eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso sozinho, porque eu sempre achei que ele fosse ficar na dependência do Guilherme e naquilo que o Guilherme orientasse. Não, aí ele, de repente, por um desejo de conhecer sozinho, de busca pelo conhecimento, ele adquire essa autonomia e vai lá e faz, sabe? E Eu acho interessante que assim, ele é meio cagão, mas ao mesmo tempo ele é da mesma idade daqueles monges que estão morrendo, sabe? Então, ele tem paixões parecidas, ele tem sentimentos parecidos. Então, de todos ali que queriam entrar na biblioteca, talvez ele fosse o que uma hora ou outra ia querer entrar, sabe? O Guilherme quis entrar mais para solucionar o mistério. Ele quis entrar só para ver como era, para curtir. para conhecer, né? Para sanar uma curiosidade. E isso mostra a complexidade do personagem. E outra coisa, né? Eu nunca imaginei, e aí talvez adiantando um pouco a discussão, depois a gente vai e volta, enfim. Mas eu nunca imaginei que ele fosse fazer o que ele fez ali, como um ato pecaminoso, né? De conjunção carnal. Enfim, porque para mim, na minha cabeça, isso era inconcebível, né? Eu achava ele ainda muito inocente, muito. Talvez, eu não sei se eu posso dizer bobinho, mas com um senso de formação ainda, né? E ali, no momento, ele dá vazão a todos os seus desejos, a tudo que ele achava que naquele momento era o correto, sem pensar muito, né? Fugindo um pouco dessa tradição da religião que tenta contemplar e pensar antes de agir, né? Não é a ação pela ação, como, por exemplo, é nos regimes fascistas que o próprio Humberto Eco
coloca no Fascismo Eterno, que é um livro curtinho dele, que fala que uma das características do fascismo é a ação pela ação. Então você Sim. não pensa. Pensar é proibido, você deve agir. A ação em primeiro lugar. Mas, lógico, a ação dele ali não é fascista, mas ele deixa se levar pelo sentimento, né? E não pensa na doutrina da ordem, o que a ordem prega, o que é importante para a ordem, e faz aquilo que é importante para ele. E eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Então, mostra essa esfericidade do personagem, a complexidade. E eu diria que o livro, só para encerrar essa discussão e a gente poder ir adiante, ele é meio que um coming of age, assim, do Atsu. Que, como ele tá numa idade, ele é um monge noviço que quer subir na ordem, né? Assim, não que ele tenha uma ambição muito grande, mas ele quer passar pelos processos naturais. E ele vê no Guilherme, tipo, a figura do mestre, quem tá orientando ele, e ao mesmo tempo a gente tá observando todas essas transformações no personagem, porque ele tá escrevendo já mais velho. Então quando ele deixa transparecer ele mais velho, você percebe como mudou, como ele não é uma pessoa inocente. Como ele podia ser inocente no passado, que ele não tinha percebido a homossexualidade tão latente tão forte naquela abadia, mas ele depois menciona que até ele hoje sente desejo por um noviço mais novo e assim por diante. Então você percebe que ele amadureceu bastante. Talvez a gente consiga entender o porquê ao longo do livro. Mas vamos adiante. Mais algum comentário agora no Noah? Na verdade, a gente tá saindo da sexta e indo pro Noah, né? Isso, Eu é que tenho. o Fernando emendou, né? Eu falei bastante coisa do Noah já. Eu tinha um comentário pequeno, mas alguém tem algum? Não, acabei queimando a largada e falando o meu, né? Mas Então eu vou ler um trecho aqui. Reconhecer os excluídos impunha a redução dos próprios privilégios. Por isso, os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser taxados de hereges, independentemente de sua doutrina. Continuando, na verdade, a discussão que vocês já falaram muito, por sinal, mas só queria pontuar que a igreja ela não reconhece esses excluídos para não perder força, né? E taxar todos esses grupos de hereges os reduz a um só problema. E isso facilita muito as coisas porque a própria igreja pode propor uma solução para esse problema, quer seja a fogueira, quer seja a confissão. Eu acho que era isso. muito bom, gostei muito do que você falou. Mais alguém tem algum comentário da Noa? Ou já podemos passar para vésperas? Não, pra mim já dá pra ir pra vésperas. Lucas, tá mais calado aí. Não, todas as minhas marcações acabaram, gente. Então não tem nada pra comentar agora. Que isso? Não sei Então se vocês vamos têm para a mais. véspera. Então tá. Tem uma, mas é mais pro meio. Se alguém tiver outra antes, por favor. Alô? Gente, eu tava falando com o microfone mutado. Eu só queria emendar um negócio nos excluídos que a Carol falou. É bem rápido. É que eu acho que dá pra você generalizar pra qualquer forma de exclusão, não só a religiosa, né? Então, racismo, qualquer forma de discriminação também. Que ele fala assim, e se tornam tão mais feios quanto mais os excluíres. No sentido de assim, você acaba exacerbando ainda mais a discriminação com a marginalização, com a exclusão. E ele fala no sentido religioso, mas eu acho que o mesmo se aplica à nossa sociedade. Ele fala, não se muda o povo de Deus se não reintegrar em seu corpo os marginalizados. E aí, tem muito se discute, né? Qual que é o país mais rico? Aquele país que tem o maior PIB per capita, ou aquele país que não tem nenhum pobre? Qual que seria a maior riqueza? E eu acho que é um pouco disso, né? O que ele está tentando falar aqui. Mas, por favor, vamos para as vésperas. Sim, vamos. Vocês têm alguma coisa para falar? O Lucas falou que já finalizou. O cara é rápido demais. Eu tenho 2 anotações. Não, mentira, só uma. Mas é mais pro final, se alguém tiver pro começo. Não, tô de boa. Só mencionar que o Guilherme estava usando umas ervinhas duvidosas ali no começo das vésperas. Não sei se vocês perceberam. Eu percebi, mas eu achei que não fosse. Sei lá. O Sherlock Holmes tem isso também. Parece que ele usava cocaína, algumas outras drogas, e ele deixa transparecer. E acho que ele quis fazer um paralelo aí de colocar. Que ele menciona lá no primeiro dia que ele viu ele arrancando uns raminhos, e agora aparece aqui no terceiro, que ele usa e fica olhando por nada. Entendi. Eu tenho um comentário, deixa eu ver aqui.
Ai, é mais ou menos no meio, assim, das vésperas. Não, é no início. Vou perguntar sobretudo pra Carol, mas é porque é um Ai, comentário meu assim. Deus. Sobretudo, Adson, tentemos não nos deixar levar pela pressa. As coisas não se resolvem rapidamente quando é preciso acumular tantas experiências individuais minuciosas. Hoje, a gente vive um culto pela instantaneidade, né? Eu até tinha comentado na conversa passada que a internet às vezes ela deixa a pessoa famosa, todo mundo famoso por 5 minutos, né? E é uma nós vivemos nesse tempo em que a informação ela é trocada rapidamente, em que a gente quer com que as coisas aconteçam muito rápido. Então, se o computador trava 2 minutos, você já está achando que você perdeu metade do seu dia nessa hora que o computador travou. Você não consegue ter paciência para parar, sei lá, pôr uma música e escutar uma música sem estar fazendo outra coisa, porque se você for escutar uma música, você vai escutar uma música fazendo academia, ou você vai escutar uma música limpando uma casa, ou você vai a gente não consegue mais ter um momento realmente como que eu vou dizer, de ócio, assim, porque a nossa vida ela passa tão rápido, né? E o mundo também exige essa velocidade de atualização nossa, que a gente às vezes não tem tempo para fazer as coisas de maneira devagar, com calma. É, Eu lembro que tem um vídeo de um youtuber, booktuber, né? Que é o Yuri do Livrada, que eu gosto bastante. Que ele fala assim: como ler mais? Ele fala: deixe de trabalhar. Não limpe sua casa. Pule páginas. Leia rápido, sabe? Porque as pessoas hoje elas só querem falar: eu li tantos livros por ano, eu li tantos livros por mês. Mas e as reflexões que você fez daquele livro? Como que foi aquele livro para você? Você só estava preocupado no momento e no instante ali de falar que você leu o livro, sabe? Mas e o aprendizado? Você quer ler um livro para fazer uma resenha da Wikipédia ou você quer ler um livro para realmente ter uma experiência estética com o livro, para aprender com o livro, para se maravilhar com a história? Então, quando ele diz isso, né? Lógico que ele tá, igual o Lucas tinha feito a crítica com relação aos coaches, ele tá fazendo essa crítica, né? Que a gente precisa acordar a tal hora e ler tantos livros por semana e fazer mais aquilo e aquilo e aquilo, sabe? E esse mundo instantâneo, para onde que ele vai levar a gente? E aí, principalmente, por isso que eu falei que eu ia perguntar para você, Carol, com relação a ser mulher no mundo assim. Porque a mulher, além de ter que dar conta da vida profissional, muitas vezes, e isso eu vejo até o exemplo de pessoas da minha família, inclusive minha mãe, muitas vezes ela tem que também não só trabalhar para sustentar a casa, mas também cuidar da casa, né? Então, limpar, passar, lavar as roupas, enfim. A mulher tem essa jornada dupla, né? Muita gente fala, a mulher hoje está bem inserida, ela vai para o mercado de trabalho, os direitos estão iguais, né? Vamos colocar bem entre aspas aí. Mas as pessoas esquecem que aí quando chega em casa é ela que tem que fazer a jornada dupla, né? De tanto estar no trabalho profissional quanto no trabalho doméstico. E as pessoas não param para pensar nisso. Então é isso que eu queria te perguntar. As mulheres, então, têm que viver nesse mundo instantâneo, fazer muito mais coisas e não ter esse tempo para parar e para pensar assim, de uma forma talvez mais, como que eu vou dizer, lenta e com calma, que às vezes o outro gênero tem esse privilégio, né? Assim, que não deveria ser assim, mas infelizmente é a realidade. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso de uma forma Uhum. geral. Eu sinto isso sim, até mesmo na minha casa, mas eu acho que a questão que mais tá assim em pauta agora é que apesar de você perceber que os homens eles tentam é, entrar nos cuidados das coisas de casa cada vez mais, a responsabilidade da tarefa continua sempre para as mulheres. E é esse pensar e ser responsável por que aumenta o peso é, mental mesmo, de você ser responsável por aquilo e se tiver algo, não é aquela coisa assim, hoje em especial eu vou fazer o jantar. Hoje pode deixar que eu vou lavar a louça. É a questão de você ter que pensar todo dia o que eu vou fazer hoje de almoço.
tem que pensar, tem isso na geladeira? O que eu tenho que comprar no mercado? Isso vai acabar semana que vem? Isso, eu entendo que em parte isso é da mulher para ela pensar em mais coisas ao mesmo tempo e ter essa é, flexibilidade maior que o homem, né? Que eu acho que o homem ele tem lá, como muitas pessoas dizem, aquela caixinha. Então, se para ele sair de uma caixinha, ele não consegue abrir duas caixinhas ao mesmo tempo. Aí ele tem que ficar ou concentrado em uma coisa ou na outra. Não tem como você pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a mulher, ela é exigida a ponto de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque você está estudando, mas você está pensando o que você tem que fazer para não atrasar outra tarefa de casa. E eu acho que, apesar do homem ter sido inserido nas tarefas domésticas, assim, nas famílias menos conservadoras, né? Mas o peso continua para a mulher. Fer, tem alguma coisa a comentar? Eu já conversei muito sobre isso com ele. Eu tenho. Eu queria. A primeira coisa que eu ia falar é assim. Eu ia fazer um adendo antes de você falar, mas eu acho que assim, você precisa falar primeiro, você precisa. Acho que você falou muito bem. A gente conversa bastante sobre isso, porque talvez nossas casas, a gente não mora juntos, mas as nossas casas sejam parecidas nesse sentido, talvez a minha até um pouco mais extrema, num lado negativo, mas a gente sempre planeja como que a gente vai fazer quando a gente morar junto, né? E é muito engraçado, porque toda vez que eu vou para Uberaba, geralmente a responsabilidade, isso que ela falou é verdade, é da Carol, mas eu sou quase sempre o executor, assim, sabe? Porque quando as situações que eu fui pro Uberaba até agora, era feriado pra mim e pra ela não, ela tava tendo aula normal. Então, ela falava, ó, Fer, hoje vai ser almoço, descongela o frango e faz isso aqui, entendeu? Então, a nossa divisão de tarefas, eu acho que ela é muito bem executada. E eu acho que é assim que precisa ser. Uma coisa que me deixa muito triste, a Carol é muito fã da Rita Lobo, né? E eu comecei a ficar fã também, que eu tô cozinhando bastante aqui em casa e comecei a ver umas entrevistas dela e tal. E ela menciona que o fato de cozinhar sempre foi visto como uma coisa em segundo plano, visto como uma coisa da mulher. E talvez uma análise mais profunda revele que a cozinha talvez seja o único ponto da casa em que a mulher exerça poder. E isso é muito triste, por um lado. Talvez a cozinha seja o único ponto em que ela influencia, que ela tem o poder de influenciar na vida dos outros na casa. Mais diretamente, não que as outras coisas que ela faz não influenciem, mas ali é o terreno dela. Talvez uma extensão da cozinha seja a área de serviço. Isso é um reflexo da nossa cultura machista, não tem o que dizer. Mas isso está mudando, a mulher foi se inserindo no mercado de trabalho, a palestra já mencionou com várias limitações, mas se inserindo. E aí talvez uma coisa que não pode ocorrer, que seria muito negativo, que exacerbaria ainda mais o machismo, talvez uma forma diferente de machismo, é você, agora que a mulher está no mercado de trabalho, a mulher geralmente branca, de classe média alta, você contrata uma empregada, uma funcionária, mulher também, na maioria das vezes, negra na maioria das vezes, para fazer esse trabalho de casa, esse trabalho secundário. Então, uma das coisas que a gente já conversou bastante é que a gente pretende dividir nós dois e fazer tudo nós dois. E nem que para isso a gente tem que se valer de máquinas, por exemplo, máquina de lavar louça, máquina de passar roupa, aquela a vapor, alguma coisa assim. Mesmo que isso demande um custo maior, é uma questão de você conseguir efetivamente o que você suja, o que você limpa, o que você vai comer, o que você prepara, viver de uma forma consciente. Talvez seja esse nosso maior plano de vida. Mas só para não me alongar muito nessa pegada que é muito pessoalmente da Carol, eu gostaria de reforçar o que a Carol falou, que ela colocou do jeito que a mulher pensa e o jeito que o homem pensa. E é muito importante você talvez tenha características genéticas e biológicas que levam a mulher a pensar de um jeito e o homem a pensar de outro. Mas o determinante é o papel social. A mulher é desde cedo educada a se comportar de uma determinada forma, a se preocupar como os outros estão sentindo, a se preocupar como os outros vão aceitar ela, e assim por diante. E talvez isso não fique muito claro para mim, para o Lucas e para o Palestra, porque a nossa geração já começa a não ter tanto isso. Pelo menos pelo que eu conheço de vocês, talvez a criação de vocês também não tenha reforçado essa questão. Então talvez vocês tenham sido educados, não sei se vocês têm irmã e tal, acho que o Lucas tem, mais próximos do que a irmã de vocês foram. E aí essas diferenças não sejam tão gritantes. E aí só para concluir, voltando para o livro e já mencionar a minha parte nesse capítulo, é que a mulher ela é sempre colocada, talvez com certeza, né, por conta desse ambiente religioso, como fruto do pecado, como uma coisa diabólica. O Bertino fala claramente, deixa eu pegar aqui, que a fêmea
é a embarcação do demônio. E isso vai se repetir várias vezes, como se a mulher fosse o fruto do pecado e assim por diante. Quanto, na verdade, é um bando de homem que não consegue se controlar, que quer achar a justificativa mais fácil para não enfrentar o inimigo verdadeiro demasiado forte. Então, com isso eu encerro. Gostaria de passar a palavra para a Carol, se ela tiver alguma coisa a acrescentar primeiro, e depois para o Lucas e para a Palestra. Eu só queria comentar que a primeira mulher que apareceu até agora como personagem no livro foi nesse capítulo, que foi ridículo, né? Tipo assim, nem conversou com o cara, já tava se jogando em cima dele. Que representação é essa da mulher, né? Achei ridículo. Não tenho nem o que falar. Gente, não tem desculpa fazer essa intervenção. Mas assim, não sei se vocês já leram Orlando, da Virginia Woolf, mas é que quando vocês estavam falando, eu achei muito interessante as reflexões que a gente estava falando sobre ser mulher, e eu não posso deixar de lembrar desse texto. É um texto fictício, né? De um personagem que vai viver aí vários anos, então acho que bem mais de 100 anos, vai atravessar vários séculos ali na Inglaterra, e ele vai mudando, né? Como as épocas vai mudando, ele vai mudando como identidade, como característica. E aí chega um dia que ele e sempre quando ele, se eu me recordo bem, porque faz muito, mas muito tempo que eu li esse livro, quando ele vai mudar de época, ele dorme, tipo assim, vários, como se ele dormisse profundamente, as pessoas achavam até que ele tinha morrido. E aí, um dia, ele se torna uma mulher. Então, tipo, ele dorme homem e acorda uma mulher. E aí ele começa a entender que tudo que ele fazia enquanto ele era homem, para que uma mulher seguisse, agora ele vai ter que viver, porque agora ele é uma mulher. E aí ele coloca-se nesse lugar e passa a sentir na pele aquilo tudo que as mulheres sentem, né? Aí tem um trechinho que eu vou ler rapidinho. Lembrava agora como quando o rapaz insistira em que as mulheres deviam ser obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas. Agora tenho que pagar pessoalmente por esses desejos, refletiu. Pois as mulheres não são, julgando pela minha própria curta experiência do sexo, obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas por natureza. Elas só podem conseguir esses encantos, sem os quais não desfrutam de nenhum dos prazeres da vida, por meio da mais tediosa disciplina. E eu acho isso aqui fantástico, gente. Desculpa, eu gastei esse tempão, mas é porque eu acho sensacional e esse diálogo estava muito bom, então eu me empolguei aqui, mas era só isso mesmo. Eu acho que vocês queria explanaram só... bem. Oi, Peraí, pode falar. Meu comentário é bem rápido. Vocês explanaram muito bem o tema, assim, não tem muito o que acrescentar. Eu só queria. Eu tava guardando esse comentário desde que o Palestra falou, mas vocês foram falando, então eu não me segurei. Tava assistindo hoje um vídeo da Manuela Dávila, e ela trouxe lá um dado interessante que hoje a mulher, em geral, né, como um todo, trabalha cerca de 26 horas semanais a mais do que qualquer outra pessoa por conta dos afazeres domésticos, né? Ela tava lendo, tipo, uns comentários que o Quebrando o Tabu mandou pra ela e ela respondia. E aí um dos comentários era, tipo, o cara reclamando de mães que deixam os filhos sentar no banco do metrô no horário de pico. E aí ela fala que, tipo assim, se você tá cansado porque você trabalhou o dia inteiro, essa mãe também tá cansada, e ela vai chegar em casa ainda e cumprir 26 horas de trabalhos a mais do que você. Então, assim, se ela quer colocar o filho dela pra sentar, o problema é dela. Só pra trazer esse dado. O meu comentário, eu acho que dá uma complementada no seu. Só queria frisar muito que essa diferença entre os homens e as mulheres, ela acaba se agravando conforme a gente pega classes sociais mais baixas. Então é fácil você falar que vou morar sozinho, vamos morar como casal, vamos comprar uma máquina de lavar louça. Tem muita gente que não tem condições de comprar uma máquina de lavar louça. Então, os serviços vão se acumulando. E conforme o serviço acumula, maior é essa carga horária de trabalho da mulher. Era só isso que eu queria falar para fechar. Buenas. Eu tenho mais um comentário nesse capítulo. Acho que na Noa, né? Não, Vésperas.
É numa parte que está conversando o Guilherme e o Atos, que eles estão tentando decifrar, que eles acabaram de decifrar, na verdade, o segredo do labirinto e da sua construção. E aí ele fala: Mas como foi, disse admirado, que vós conseguistes resolver o mistério da biblioteca olhando-a de fora e não o resolvestes quando estáveis lá dentro? Aí Guilherme responde: Assim Deus conhece o mundo, porque o concebeu em sua mente, como se estivesse de fora, antes que fosse criado, enquanto nós não conhecemos a regra, porque vivemos dentro dele, encontrando já pronto. E aí eu pensei nisso, relacionando muito com o trabalho de uma psicóloga. Porque, por sinal, gostaria de deixar muito claro que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Porque a psicóloga, na verdade, ela te ajuda a externar o que você sente e tentar reconhecer, compreender as coisas que acontecem com você olhando elas de fora e não de dentro. Porque esse distanciamento, às vezes, traz uma clareza maior sobre o todo, né? Sobre tudo que está acontecendo, sobre um contexto geral. Se alguém tiver alguma coisa para comentar. Não, acho que é isso mesmo. Vocês querem falar alguma coisa, meninos? Eu grifei mais algumas coisas nesse trecho. Uma, para complementar o que a Carol falou, eu não tinha me tocado, mas esse que ela falou, ele funciona para tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala de machismo estrutural e qualquer outras situações latentes da nossa sociedade, é um pouco isso. A gente não consegue enxergar porque a gente está por dentro, mas de fora talvez seja muito mais fácil. Só que como que você se coloca para fora? É impossível, você foi criado nessa sociedade. E eu acho muito legal que ele fala que, assim, qual seria a natureza desses padrões sociais? É uma coisa consciente ou é uma coisa inconsciente? É uma coisa natural ou é uma coisa humana? E ele fala, as coisas da arte, porque tornamos a percorrer em nossa mente as operações do artífice, não as coisas da natureza, porque não são obras de nossa mente. No sentido de, tipo, as coisas da natureza são muito mais difíceis de você entender, compreender e esmiuçar. Enquanto as coisas da arte são mais fáceis. E aqui eu acho que ele tá errado, porque talvez as duas sejam muito difíceis. Eu te entendo. Não sei. Complicado. Esse é meu comentário. Gostei do comentário, palestra. Você viu, né? Objetivo, pleno. É difícil mesmo. Então vamos para depois das completas, se ninguém tiver mais nada para falar. Olha, eu tenho. É que. A primeira acho coisa é falar que esse capítulo é imenso, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é nesse. Muito grande. Eu tenho uma marcação no depois das completas. Então vamos para lá mesmo. Então tá. Eu posso abrir? Pode. São duas marcações do mesmo capítulo que são muito parecidas. Que fala assim: não há nada que ocupe e amarre tanto o coração como o amor. E aí, algumas páginas para frente. Ai, um minuto. Filhos, quando chega o louco amor, nada pode o homem. Então, para fechar aí a minha participação nas marcações, esse tema do amor, né? Na literatura, vários exemplos. Pode pôr desde Romeu e Julieta, Don Quixote, Dulcinea, o Mr. Darcy e Elizabeth no Orgulho e Preconceito, Lady Lord Macbeth, mas enfim, vários amores aí ao longo da literatura, alguns bem dramáticos, né? Romeu e Julieta, por meio de um amor, você se sacrifica sua vida em nome desse amor. Embora a peça não seja talvez só sobre romantismo, mas há esse caráter no final da peça ali de se sacrificar pelo amor e de ser dominado pelo amor, principalmente. Eu acho que é o tema que eu queria levantar aqui. Também na literatura brasileira, né, se a gente puder falar, sei lá, Iracema. Então, enfim, vários mesmo. Mas o que eu queria dizer será que a gente consegue dominar esse sentimento e aprender a lidar com ele, moldá-lo ao nosso bel prazer para nos servir? Ou será que realmente é isso aqui, né? É algo descontrolado que a gente não consegue racionalizar, interromper, porque foi o que aconteceu com o Adson, né? Ele não, talvez assim,
num primeiro momento, antes de entrar na cena ali com a garota, ele não queria, vamos colocar, transar. Talvez, por todos os princípios, pelo voto dele como clérigo. Mas aí na hora que começou a acontecer, e na hora que o amor tomou o coração dele, ele já não poderia mais resistir. Não havia mais como dar o passo para trás, porque o amor ele faz com que você não controle os seus instintos. Essa é a questão, né? Que aí a gente poderia falar do Humbert Humbert. Ai, não controlou o instinto e fez o que o desejo mandou. E aqui também, não controlou o instinto e fez o que o desejo mandou. Mas e aí? A gente consegue moldar um pouco o amor ao nosso prazer, ao nível da nossa consciência ou não? Ou ele é livre assim mesmo? O que vocês pensam sobre isso? E o que vocês pensam desse ato, né, que aconteceu com o Adson e a menina? Alguém tem algum comentário antes da gente entrar nessa última parte do capítulo? Que eu tenho um pequeno sobre outras coisas. Por Não. mim, não. Tá. Então eu vou falar rapidinho e aí depois a gente já entra nessa parte mais pro final. Eu pedi pro palestra ler lá no começo a parte dos hereges de novo, que eram aqueles que não tinham consciência de sua exclusão e se arrebatavam pela esperança, porque eu queria fazer um contraponto com o que o Bertino fala, que são com que o Adson chega à conclusão que são os hereges a partir do que o Bertino fala. Que basicamente o herege, ele não é só aquele que é excluído, mas ele é aquele que atenta contra o poder central com violência. Porque se ele só ficasse excluído e ficasse quieto na dele, ele não seria herege. Esse que é o ponto principal. E aí ele deixa isso bem claro e ele vai trabalhando bastante essa ideia que eu achei muito legal. E aí você pode pensar no herege como um revolucionário, né? Para você ter uma mudança, você precisa, digamos que as armas brancas, as armas mais leves podem não funcionar. Então aí vou só ler alguns trechos rapidinho e aí eu encerro. Que ele fala assim... Ah, desculpa, aí esse trecho está na parte que ele fala da terceira idade do Sino, que eu concluí que os hereges são quem atenta ao poder central. Mas aí depois, é só para recapitular aquela ideia da dualidade que não tem uma solução. Porque ele não sabe se o Dulcino morreu com a firmeza dos mártires ou com a soberba dos danados. Ele não sabe diferenciar isso. Mas a conclusão que ele chega é que não se deve transformar a ordem das coisas, se deve confiar, ainda que se deva confiar fervorosamente em sua transformação. Ou seja, o bom católico é aquele que não vai partir para a transformação terrena. Ele vai esperar sempre, fervorosamente, a transformação concedida por Deus. E aqui o paralelo com a política é imenso. Então eu não vou nem fazer, vou deixar se algum de vocês quiser continuar. Mas eu gostei bastante desse trecho, que quem você deve esperar que alguém conceda ou você deve ir lá e tentar conseguir por conta própria. É isso, gente. E aí vamos para a parte do fogo. Fogo? É aquela parte que você estava comentando, palestra. Que ele fez porque ele muitas... Pode falar, Fer. Não, eu tinha comentado com a Carol que ela me deu um spoiler. Ela estava tão preocupada que eu fosse dar spoiler para ela. E eu falei que eu tava lendo e tal. E ela falou: nossa, é aquela menina que apareceu. E eu não tinha chegado ali ainda. Pesado. Eu tinha parado quando ele descia da biblioteca e via duas pessoas conversando, não tinha me tocado. Mas aí, todo esse capítulo, assim, realmente tem aquilo que a Carol falou, que a única hora até agora que uma mulher apareceu foi pra fazer isso, que é uma coisa, assim, se não tivesse, talvez não faria diferença. Mas eu acho bonito que o jeito que ele escreve, muitas pessoas associam a imagem do fogo com o amor, com a paixão. E ele faz de um jeito que ele começa com a frase da santa, que ela fala que é uma chama esplêndida, a clareza para reluzir, mas também o ígneo ardor para queimar. E ele vai trabalhando esse paralelo de coisas quentes, coisas luminosas, ao longo de toda a descrição da cena. Por favor, amor, termine. Eu acho que no final, na verdade, ele começa a comparar o fogo com o pecado. Então ele vai dessa ideia mais santa para a ideia de pecado. Porque isso eu digo depois que ele acorda, né? Porque você percebe que enquanto ele está preso ali no momento, parece que ele tenta se convencer de que o que ele está fazendo não é um pecado. Então ele fica lembrando lá da conversa que ele teve com o Bertino,
dele falando dos seios da Virgem Maria, não sei o quê. E aí depois que passa que ele realmente se dá conta do que aconteceu. Eu acho que depois que o ato termina é que ele toma consciência do que ele fez, né? Mas eu acho que essa exatamente a pergunta, né? Assim como a Lady Macbeth planejou tudo para matar o rei por conta da ambição, por conta de querer poder, depois que ela mata, que ela se sente mal, mas enquanto ela tá planejando e pensando em tudo que ela vai arrecadar e ganhar com isso, sei lá, ela ainda tá curtindo. Mas aí depois que acontece que vem aquele momento de reflexão, nossa, o que eu fiz? Que monstro que eu sou, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, mas é isso que eu quis dizer. Será que o amor ele pode ter esse poder de nos cegar ali no momento, fazer com que às vezes a gente até perca um pouquinho da nossa identidade para se entregar aquele momento como se fosse o único, né, e tal, que seja eterno enquanto dure, essas coisas todas. Eu acho Que que foi, sim. que foi o que talvez o Atos fez ali, né? Vai lá, Lucas. Não Pode tem muito o que mandar. falar. Estava concordando com o que você estava falando. Eu Eu acho acho que que, sim. que é capaz, que sim, que o amor é capaz de mudar esse momento ali, da gente fazer coisas só naquele momento. Ali, na verdade, eu acho que não, eu não caracterizaria como amor, e sim como paixão. É uma Sim, questão assim mais é, bem temporária, né? E se percebe que, na verdade, eu acho que isso na questão do padre, de toda pessoa que fez é, como fala, gente? O Voto de voto. castidade. Celibato. Uhum. Isso é um negócio que é mais pesado, porque você fica pensando por anos e anos que isso é um pecado que você não pode fazer, e você fica guardando essa coisa que é humana, você fica literalmente escondendo ela dentro de você. E aí você percebe que, pelo menos o Adson, parece que ele tá nessa vida, que ele foi, assim, criado para ser padre. E aí você vê que ele passa por adolescência, mudança de hormônio, não tem nenhuma experiência com isso. Então eu acho que tudo veio à tona naquele momento e ele se deixou levar pela paixão do momento. Quando eu falei amor, não é no sentido que a gente entende, né? Assim, que caracteriza. Um amor eros, ágape, enfim, Era um filia. eufemismo, Não. né? Era tipo amor caracterizando as paixões humanas, em contraposição Sim, com a sim. racionalidade humana. Lógico que não dá para fazer uma massa inteira de falar paixões humanas resolve aí, mas assim, só para só para fechar o conceito, paixões versus razão. Então. Uhum. eu Eu acho que acho uma irônico vez. como ele coloca. Pode falar, Pode falar, Lucas. Fernando. Não, Ah, o meu não tem nada demais. Pode falar primeiro. não, eu acho irônico, talvez seja um bom complemento que ele coloca o coração de boi lá no meio, né? Que é justamente isso. O coração talvez simbolize o amor, mas não um coração humano, é um coração de boi. Então é um negócio animal, é um amor. O amor animalizado é o que a gente chamaria da paixão, talvez, né? Essa paixão arrebatadora que ele sente, porque ele nunca tinha visto. Como a Carol falou, desde criança ele foi educado para ser monge. Pelo que eu entendo, ele é talvez filho de um mais novo de uma classe burguesa. Não, burguesa não, desculpa. Talvez burguesa emergente, mas provavelmente mais nobre. Que desde criança foi educado para ser monge. Então é a primeira vez que ele viu uma mulher na frente dele, próximo a ele, não é nem questão de sem roupa, né? Mas próximo a ele, encostando nele. Então é profundo. Pode falar, Lucas, por favor. Não, eu ia falar que eu acho que uma vez eu travei um debate como palestra sobre esse lance do celibato. Você lembra de alguma coisa que a gente chegou a uma conclusão, Gabriel, que a gente falou? Você estava falando das mudanças que acontecem na Igreja Católica, né? Eu acho. A gente estava comentando, por exemplo, se mulheres poderiam um dia celebrar a missa, se haveria realmente o fim do celibato. Aí a gente conversando, a gente chegou num ponto de que talvez sim, com as mudanças que a igreja passa, né? As várias reformas que ela foi passando ao longo dos tempos, talvez o celibato seja uma questão que algum dia, talvez no futuro aí não tão próximo, possa ser rediscutido e redimensionado. Mas a questão, por exemplo, de mulheres poderem ter a função do padre, não celebrar a missa, né? Porque isso elas já fazem. Fazer uma celebração da palavra, desculpa. Isso elas já fazem. Mas a missa em si, com a oração eucarística, como um padre pode fazer, isso eu acho que dificilmente vai ser possível. E foi isso mais ou menos que a gente tinha chegado. Mas assim,
só para tentar falar em 2 minutinhos, eu acho que o instinto, que é isso que o Fernando disse, né? Ele pode fazer com que a gente fique um pouco cego e perca um pouco a razão. E nós somos, de uma certa forma, guiados também por instintos, né? Nós não somos totalmente razão. Essa loucura de a gente achar que a gente consegue racionalizar tudo e fazer tudo segundo um pensamento racional, lógico, isso é uma tremenda, eu acho que uma tremenda falácia, porque a gente tem essa parte de sentimento, essa parte de instinto, que foi tão renegada, né, na tradição filosófica, por exemplo, e na tradição literária também, até o romantismo. E no romantismo, com o movimento de que o sentimento ele é uma forma de conhecer o mundo, de atuar sobre o mundo, isso volta à tona e ele passa a ser redimensionado, a ser considerado para gerar o conhecimento sobre o que é ser humano, sobre o que é o humano. E eu acho sempre o sentimento muito importante, muito legal. E eu acho que não existe essa coisa de a gente falar, vamos ser racionais, vamos esquecer um pouco a emoção, porque eu acho que isso foi tentado fazer isso ao longo da história da humanidade. Eu acho que em alguns momentos é importante que a gente faça com que a racionalidade predomine, né? Por exemplo, na nossa atuação profissional, para ter um discurso moral e político, mas agora querer limitar o homem a só ser razão, isso é impossível e patológico, né? Foi o que a Carol falou, se eu não estou enganado, mas isso às vezes pode até fazer com que a pessoa, se ela reprimir demais o desejo, ela se sinta mal. Então, racionalizar demais é o mal-estar da civilização, né? Castrar demais os desejos, muita coerção, pode fazer com que você se sinta mal. E ao contrário, dar vazão total ao desejo também, como se só você fosse a pessoa que devesse cumprir seus desejos, aí você acaba também tirando a liberdade do outro e fazendo tudo de forma egoísta. Então, é realmente encontrar algo para contrabalancear as duas coisas e viver tanto considerando o sentimento quanto a razão. Mas Eu não sei é isso. Eu gostaria de complementar um negócio rapidinho. Durante meus primeiros anos de graduação, eu fui orientando de um professor que gosta bastante das áreas de intersecção do direito com a psicologia. E tem um livro muito legal que, assim, é Economia Comportamental, que é uma parte da economia que se entrelaça bastante com a psicologia, olhando para os instintos, né, para a razão e para a emoção, de certa forma. E ele chega à conclusão que, assim, não tem como se dissociar uma coisa da outra, mas é que o nosso cérebro ele tem talvez dois sistemas, um rápido e um mais devagar. O sistema rápido é aquele mais instintivo, que é a decisão que você toma no calor do momento, a decisão que tem vários traços biológicos que talvez que traço biológico eu falo assim, tá no, de certa forma geneticamente, sabe? A pupila dilata não é porque você decide ela dilatar, ela simplesmente dilata, mas é como se fosse a pupila dilatando só que no seu cérebro. E você tem um sistema mais devagar, da razão. E o ponto é, a gente costuma falar que o da razão é melhor do que o devagar, que o devagar da razão é melhor que o rápido do instinto. Só que, na verdade, o do instinto é o que faz a gente sobreviver. Ele que mantém a gente vivo nas nossas atividades do dia a dia. E ele errar de vez em quando é um processo natural. E é justamente por isso que, evolutivamente, talvez a gente tenha o outro sistema, que é justamente para, nas coisas que demandam mais cuidado, nas coisas que demandam uma maior cautela, você poder tomar a decisão correta. E aí sim, você não tem, os seres humanos não têm uma capacidade intelectual de tomar decisões racionais por tudo, mas você pode selecionar qual você vai brigar, contra qual questão você vai brigar. E é muito... Nossa, eu vou fugir completamente agora, então vou ser bem rápido. Que às vezes você escuta falar que grandes homens, grandes líderes, grandes mulheres, eles escolhem o que vão fazer, que roupa vão vestir para sempre, a vida toda, com o intuito de não ter que tomar decisões profundas com coisas supérfluas. Então é isso, você de meio que sistematizar a tomada de decisão para tornar um hábito, tornar instintivo aquilo que você já racionalizou antes. É como se você achasse um loophole nesse sistema. Então, só para encerrar, desculpa se fugir muito do livro. Eu queria só comentar um negócio que eu não sei se foi impressão só minha, mas quando o Adson foi confessar com o Guilherme, me pareceu que a fala do Guilherme deixou a entender que isso era comum,
entre os monges. Ele ainda fala: ah, você ainda é muito novo. Como, tipo, é normal. Não sei, eu pelo menos tive essa impressão. Eu não achei isso não, mas vamos ver o que o palestra o Lucas acha. Eu também não achei. Eu achei que tipo, ele quis nos dizer no sentido de, tipo, a idade que ele tá também favorece ao que aconteceu, entende? Não que é uma coisa comum, mas não sei. O que você entendeu, palestra? Eu não lembro exatamente desse trecho, não ficou tão marcado na minha cabeça, então eu prefiro não me estender sobre ele porque já tá bem grandinha a nossa conversa, né? E às vezes alguém tem mais algumas coisas para falar, então vou deixar passar. Não, beleza, então. Eu não tenho mais nada. Se alguém tiver. Eu também estou encerrado já. Ah, então vamos Fazer só algo. faz discutir. Antes de Eu vocês acho que a gente... começarem. Antes de vocês começarem a especulação, só comentar da morte do Benegário antes, que daí eu fico quieto Então, até acabar. O que vocês eu acharam? quero... Berengário. Todo mundo fala errado, né? Benegário. Berengário. Primeiro, aquilo lá é porque e não sobrou nenhum da Agatha Christie, são pessoas que vão para uma ilha, elas recebem convites de pessoas que elas não viam fazia muito tempo, que elas tiveram um contato uma vez na vida e não conhecia aquelas pessoas, mais ou menos isso, pelo que eu, se não me falha a memória, porque faz muito tempo que eu li também. E aí elas vão para essa ilha, e nessa ilha existe como se fosse um texto, uma moldura, falando que tinha 10 soldadinhos e cada soldadinho foi morrendo de uma maneira. E aí era, acho que 10, 12 pessoas na ilha, não lembro. E aí cada uma dessas pessoas foi morrendo das mesmas maneiras que os soldadinhos morriam. Então a pessoa que planejou os assassinatos foi fazendo com que todos acontecessem da maneira que estava nessa moldura, que estava nessa casa da ilha. E é muito parecido com o que está acontecendo aqui, né? Tipo, todas as mortes se entrelaçando com o que está escrito no Apocalipse. E isso, cara, é um cara, vamos colocar, se for realmente isso que está acontecendo, não é uma pessoa que mata em manada, né? Que aquela discussão que a gente teve, é uma pessoa que está matando friamente, calculadamente, pensando em como matar e criando toda uma cena por trás desse assassinato. Então, tem esse ponto para se discutir, mas eu achei genial essa conexão, cara. Muito bom. Ninguém ia falar nada? Ué, eu achei que você ia falar que seu microfone estava desmutado. Não, ele tá desmutado faz tempo. Não tem nada pra falar, não. Se alguém não quiser comentar, eu quero passar pelaquela parte das apostas finais. Mas podem comentar antes. Eu não tenho mais nada pra falar. Não. Fala aí, Ferdinando. Pra você não me deixar sozinho antes das apostas finais. Mas se eu falar, eu vou dar spoilers, é melhor não. Mas assim, eu achei legal o que o Guilherme falou, pra mim faz muito sentido, né? Que pode ser alguém que viu a primeira morte, que eles ainda batem na tese do suicídio, né? Que é mais provável do Adelmo. E aí decidiu começar a matar, e começar a matar de uma forma que fizesse sentido. E aí tem toda a teoria de que, tipo, que forma que será que eles estão matando? Parece que eles desvendaram já, né? Pois é, e aquele cara que dá aquela dica no final, gente? De onde que aquele cara brotou? Eu Que não dica? lembro. É o velhinho, não é? É o Não lembro velho, agora. né? Aquele velho que é meio doido. No final ele fala, né, que tá seguindo uma ordem de mortes e que a próxima morte seria tipo num lago, e aí o Adson, né, com a intuição ali aguçada depois de uma noite muito louca, fala que poderia ser na casa de banhos. O menino já tá com sonhos eróticos loucos aí. Aí eles vão lá e o cara tá. Gente, eu falei assim: tomara que não esteja, porque se estiver, vai ser muito louco. E tava, né? Que é difícil. E aí você cria mais um suspeito. Ou esse cara que deu a dica pode ser tipo um cúmplice, né? Porque como que uma pessoa estabelece essa conexão? Tipo, não é óbvio. A Bíblia é um livro gigantesco. Tudo bem, que o Apocalipse é aquele livro. Ai, meu Deus, difícil de interpretação, de exegese, né? Mas, sei lá, sabe? Eu acho que é muita coincidência o cara saber que as mortes estão acontecendo numa sequência pré-determinada. Eu acho que E ele é cúmplice. eu também acho que tem alguma coisa a ver com ele, sim. Mas eu ainda não vou mudar minha aposta, eu vou continuar apostando no Abade. Não sei se eu tô desconfiado do Abade ainda, viu? Ele andou Mas- É que esse capítulo não falou muito dele, né? É. É.
Mas eu também Ou não tenho nada. nenhuma outra aposta pra melhorar, então por hora fica no abade. E você, Carol, o Fernando tá proibido de comentar mesmo? Ah, eu juro que eu não sei. Não gosto de falar coisas que eu não tenho certeza. É uma aposta, Carol me cara. deu um spoiler, eu vou dar um spoiler agora, hein? Pesado. Não faça isso, porque foi a Carol que te deu um spoiler. Você deu um spoiler pra ela, não pra nós três aqui. Uma coisa que eu acho que é suspeita é se tá morrendo uma pessoa por dia, como é que eles continuam é, com a rotina exatamente como ela estava antes? Mas, amor, eles não sabiam que Porque, era uma por dia. Começou. Essa foi a terceira. Eles acharam que então, Fer, mas perceberam que ele sumiu e continuaram como se nada tivesse acontecido. Então, mas às vezes, entendeu? Eles estavam com a esperança. Não sei se esperança, mas sei lá, achando que ele era o assassino. Ou que ele tinha. Não sabia, tava esperando ele aparecer, sabe? Não, eu É, a achei gente estranho pode que o excluir Abade essa possibilidade, né? eu achei muito Pode continuar. estranho que o Abade não. Porque, pra mim, seria mais fácil. Ah, eu não sei se é mais fácil, né? Você parar com a rotina de todo mundo, ou tipo, esconder as. Quarentena no mosteiro, é isso que você quer fazer, É, amor. eu ia falar isso, Eu tipo um acho que faltou uma Covid-19. ordem superior pra dar uma quietada no negócio. Mas a gente pode ver que o Abade não quer perder o poder dele lá dentro também. É. Ele deixa isso muito claro, não sei se é nesse dia ou em outro, no anterior, né? Que ele não quer que o cara venha porque ele vai ter que ceder poder pro cara. Então, por que ele mataria as pessoas, sendo que esse encontro está tão próximo? Não é um momento oportuno pra ele matar as pessoas. É, então. É porque as pessoas. É tipo o que o Fernando falou. Parece que os grandes líderes aí de algumas nações, eles fazem umas coisas que não fazem sentido, sabe? Tipo, não sei se na cabeça do Abade faz algum sentido ele continuar matando as pessoas. Ou mandando matar, né? Mas talvez pra nós externamente não faça, mas na cabeça dele faça. Então, não Ah, eu não sei, sabe? sei. Eu só sei que eu desde do início eu não gostei do Malaquias, que eu achei ele uma pessoa estranha. Ah, mas eu acho que o Malaquias é boi de piranha. Pra gente pensar que é ele, mas ele não tem nada a ver, eu acho. Então, E aquele segue, não né, pode ser ele cara? que matou, Oh, mas eu acho que ele deve ter algum dedinho. O aquele Jorge? segue o Jorge, exatamente. Eu ia falar o nome dele, mas sei lá, cara. Cara meio sisudo, mas eu ainda continuo no Abade, sem dúvida. Mas eu acho que é isso, né? É isso por hoje. Ah, uma coisa que a gente pode excluir que não é mais o Berengário, né? Isso a gente não. É, mas eu já sabia que não era. Pode ser, ele matou os outros dois e se matou. Pode ser, mas eu acho muito Não, improvável. tô Vai brincando, ser. não tem como você se matar afogado, né? Do jeito que ele tava lá. É. Ah, nunca se sabe, né? Ah, Vai que mas ele é tava muito fazendo difícil, ó. uma Ah, apneia. Não tem como, ele teria que ter jogado uma pedra em cima da cabeça dele. uma apneia. Vocês já escutaram aquela história que você não pode tomar banho muito quente de banheiro, que senão desmaia e morre afogado? Nossa. Nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida. Nossa, eu fico com muito medo. Não que eu tenha uma banheira em casa, né? Mas sei lá. Vai que um dia. Não, mas pode acontecer, tipo, a pessoa tá lá treinando uma apneia, e de repente ela vai, passa do limite e afoga ali, desmaia e morre. Ah, não, mas Acho que isso já é igual aquele aconteceu. suicídio. Uma banheira, Suicídio com não é tiro uma. nas costas. Teve um preso político, eu não lembro agora onde. Estava escutando um podcast de política internacional. O cara se matou tomando água sanitária. Até parece, né? Ele achou que era água. Tipo assim, ele falou que ele se confundiu. Os guardas da prisão falaram que ele confundiu água com água sanitária. Mas assim, você não morre se tomar um gole de água sanitária, mesmo que dê algum problema, né? É muito estranho que ele não tenha percebido o gosto. Ai, ai. Não, tipo, um caso clássico é o Herzog, né, na ditadura. Tipo, o cara colocou uma corda no pescoço e pulou de um lugar que ele conseguia ficar em pé. Tipo, não tem Teve como. agora também esqueci o nome dele, o que tá sendo investigado, estava sendo investigado no caso Marielle, Ah, o é o da Anderson. Nóbrega. Não, É. da Nóbrega, não é? Eu acho que ele chama Anderson. O Adriano da Nóbrega? O cara que morreu pera. numa operação da polícia. Não, o Adriano É. da Nóbrega. É esse aí. É que, Adriano? Tipo, ele era O Anderson mó. Gomes é o motorista da Marielle, né? É, Ah, isso tá. aí.
Ele morreu numa operação policial. Ele tipo, é todo velhacão, né? Todo famoso mercenário tipo aqueles de filme. E o cara morreu numa operação mó estranha. Ele tava num lugar cheio de janela, sabe? Parece que foi meio que uma execução. Eu não sei se só tiro nas costas. A gente fala que foi Complicado. queima de arquivo, né? Sim, então, é o que parece, né? Mas não dá pra saber. Mas então tá bom, vamos finalizar, porque já tem material bastante aí pro Fer editar. Acho que já dá pra parar a gravação. Obrigado por todos que ouviram e debateram com a Tchau, gente. até mais. Espero que as próximas sejam boas assim. Até mais, meu povo. Até mais, gente. Até.